Olá, meu nome é Janina Oliveira Cardeal, eu sou professora de Educação Básica na cidade de Maceió, Alagoas, e atualmente leciono no ensino superior em uma faculdade também na cidade de Maceió. No ano de 2019, eu concluí meu doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas. O trabalho socializado hoje é fruto das minhas reflexões em parceria com o professor Reinaldo Batista dos Santos, e tem por título o alargamento na atuação das organizações não governamentais em meio às parcerias estabelecidas. Cabe esclarecer que tal temática foi central em pesquisa de doutoramento já concluída, na qual podemos discutir com maior profundidade a relação das organizações não governamentais com o Estado, principalmente no que diz respeito àquelas que atuam na promoção de serviços educacionais em todo o estado de Alagoas. Nesse sentido, é apropriado colocar que, a partir da pesquisa realizada no decorrer dos anos, podemos delinear o nosso olhar em torno do objeto de análise, e desta forma, este trabalho se configura a partir da nossa vivência no campo da pesquisa realizada. Então, o objetivo do trabalho é compreender o alargamento da atuação das organizações não governamentais, ONGs, em meio às relações estabelecidas. O que nos motiva a refletir sobre o processo de expansão que tais organizações vivenciaram é a posição de destaque que elas têm ocupado no terceiro setor. Destarte, observamos que a aproximação com outros atores, bem como o estabelecimento de parcerias, tem sido amplamente divulgado no cenário das organizações não governamentais. A perspectiva metodológica deste trabalho é de base qualitativa, e assim, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo exploratório que colocou em cena tais organizações em meio ao estabelecimento de suas parcerias. Teoricamente, apresentamos nesse artigo as contribuições científicas de Carvalho, 2001, Gon, 2010, Landim, 2002, Nogueira, 2004, Oliveira, 1992, os quais nos ajudam a pensar sobre tais relações estabelecidas e como estas, apesar de possibilitarem a ampliação da atuação, sinalizam o processo de enfraquecimento dessas instituições. Em nossos estudos bibliográficos, bem como as pesquisas realizadas, ficou evidente a imprecisão conceitual sob a qual se abriga a terminologia ONG. O termo internacionalizado ONG conquistou notoriedade no contexto brasileiro enquanto categoria social. Nesse sentido, Landim esclarece que tais instituições se apresentam como um conjunto de organizações sui generis que se consolidaram por características, posições e papéis análogos na tessitura social brasileira. Entretanto, apesar de se conhecer as especificidades de tais organizações, a imprecisão a respeito da sua identidade permanece entre os estudiosos da área. Fato curioso que nos instiga a refletir sobre a obscuridade que existe não apenas quanto à compreensão de quem são, como também o processo de surgimento dessas instituições, a legislação que as rege, os desafios que envolvem o trabalho, as novas possibilidades de profissionalização nestes espaços, as relações com a sociedade, Estado e também com o mercado. Certo é que, na contemporaneidade, as possibilidades das atividades desenvolvidas pelas ONGs estão conquistando cada vez mais a aceitação da sociedade, à medida que se enxergam essas instituições como espaços fecundos para o desenvolvimento de processos educativos. Cabe ressaltar que o envolvimento das ONGs com o campo da educação não é um acontecimento recente, pois, conforme os estudos retratam, essa relação pode ser percebida desde o período compreendido pelas décadas de 60 e 70. Carvalho, ao tratar dos projetos desenvolvidos por ONGs, caracterizam-os de acordo com os tipos de parcerias estabelecidas. Assim, na visão da autora, as mais simples se referem somente ao financiamento de ações. Os projetos apresentam um caráter pontual. Já nos casos em que ocorre, além da aproximação financeira, há uma ingerência sobre o trabalho da ONG, uma lógica instrumental sobre o desenvolvimento de projetos que interferem diretamente na identidade da instituição. Autores criticam essas últimas parcerias, apontando que é crescente a preocupação dessas instituições para adequar os seus projetos às expectativas dos parceiros,
bem como modificar sua estrutura e atuação no intuito de conquistar o financiamento e desenvolver os projetos. Nesse sentido, estão cada vez mais comprometidas em se familiarizar com uma ordem econômica de financiamento associada à lógica do capital. Quanto à relação das ONGs com o Estado, ainda é desafiadora, visto que, à medida que essas aproximações são realizadas, em razão da urgência na continuidade dos projetos, o trabalho desenvolvido corre o risco de ser comprometido, devido à dificuldade que elas podem encontrar para se posicionar criticamente diante dos interesses do parceiro. Os projetos desenvolvidos por estas organizações em parceria com outras instituições empresariais e estatais, apesar de apresentarem resultados efetivos sobre determinadas realidades educativas, podem dificultar o fortalecimento do papel e atuação das ONGs. Tal perspectiva pode ser justificada pelo fato de que os projetos desenvolvidos acabam sendo associados mais aos renomados organismos financiadores do que às próprias organizações. Desse modo, acaba-se criando uma situação paradoxal. Se, por um lado, as aproximações garantem a sobrevivência dessas instituições, por outro, acabam dificultando e, às vezes, até impedindo o fortalecimento das mesmas. Pontuamos ainda que as relações estabelecidas com o Estado têm sido uma questão marcante em suas atuações. Fato este que nos inquieta, posto que percebemos que tratar dos papéis do Estado e da sociedade civil não é uma tarefa simples, exige uma reflexão sobre essa complexidade. É necessário pensar sobre o papel do Estado, considerando as suas complexas atuações, desenvolvidas no interior de numerosas formas de relações sociais. Dessa forma, ambos poderão atuar no sentido de potencializar e distribuir melhor os papéis e atribuições, uma vez que não é constitucional que tais organizações ocupem o papel secular do Estado republicano na garantia e efetivação do direito do cidadão. Eu gostaria de agradecer nesse momento a todos os presentes pelo seu tempo de escuta e agradeço ainda aos organizadores do Educom que, a partir da sua concretude, têm contribuído de forma singular para o desenvolvimento da pesquisa. Fica aqui a minha gratidão pelo espaço concedido para que eu pudesse compartilhar um pouco sobre a pesquisa desenvolvida. Um abraço fraterno a todos e que possamos nos encontrar em outros momentos de discussão e nas próximas edições do evento. Muito obrigada.